Se você descobrisse que a pessoa que prometeu passar a vida ao seu lado queria dividir esse amor com outra pessoa, o que faria? Lutaria? Iria embora? Ou aceitaria, sabendo que isso poderia mudar tudo? Ela exigiu um casamento aberto. O que aconteceu depois destruiu seus planos. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de qual cidade e de qual país você está assistindo. Eu adoro ver até onde essas histórias chegam. E, se você gosta de relatos intensos de traição, reviravoltas e justiça emocional, já deixe seu like e se inscreva, porque a história de hoje parece inacreditável, mas aconteceu. Eu quero um casamento aberto. Foram apenas 5 palavras. 5 palavras que fizeram o tempo parar. Ela não estava chorando. Não parecia nervosa. Muito menos arrependida. Pelo contrário, ela olhava para mim com uma tranquilidade assustadora. Como se tivesse ensaiado aquela conversa durante semanas. Não é porque eu deixei de te amar. Ela respirou fundo. Eu só acho que a gente merece viver novas experiências. Meu coração acelerou. Por alguns segundos eu fiquei completamente imóvel. Não porque estivesse pensando na resposta, mas porque jamais imaginei ouvir aquilo da mulher que dormia ao meu lado todas as noites. Ela continuou. Não quero divórcio. Não quero destruir nossa família. Só quero liberdade. Silêncio. Então veio a frase que mudou completamente o rumo daquela conversa. Se você realmente me ama, vai entender. Naquele instante eu percebi que aquilo não era um pedido. Era uma decisão. Ela apenas esperava que eu concordasse. Respirei fundo. Olhei diretamente nos olhos dela. E respondi apenas uma palavra. Tudo bem. Ela sorriu. Um sorriso discreto, mas cheio de alívio. Como alguém que acabará de vencer uma batalha. Ela levantou da cadeira. Veio até mim. Me abraçou. Eu sabia que você era diferente. Mal sabia ela, que aquele abraço seria o começo do fim dos planos que ela havia construído. Naquela mesma noite, ela parecia mais feliz do que nos últimos meses. Cantava pela casa. Mexia no celular o tempo inteiro. Sorria para a tela. E escondia o telefone sempre que eu me aproximava. Eu apenas observava, sem discutir, sem fazer perguntas, sem demonstrar ciúmes. Ela interpretou o meu silêncio como submissão. O que ela não sabia era que, naquele momento, eu tinha tomado uma decisão. Se ela queria mudar as regras, eu não impediria, mas também não jogaria o jogo dela. Os dias seguintes foram estranhos, muito estranhos. Ela começou a sair mais cedo, voltava mais tarde, comprava roupas novas, mudou o perfume. Mudou até o jeito de falar comigo. Era como se já estivesse vivendo uma vida completamente diferente. E fazia questão de deixar isso evidente. Hoje vou jantar com umas amigas. Não me espera acordado. Horas depois, uma foto apareceu nas redes sociais. As amigas realmente estavam lá. Mas havia um detalhe. No reflexo de uma janela. Um homem sentado ao lado dela. Ela não percebeu. Mas eu percebi. Fechei o celular. Respirei fundo. E simplesmente fui dormir. Sem confrontá-la. Sem dizer absolutamente nada. Na manhã seguinte, ela parecia inquieta. Esperava que eu comentasse alguma coisa. Esperava uma briga. Uma crise de ciúmes. Qualquer reação. Mas eu apenas tomei café normalmente. Peguei minhas chaves. Sorri. E disse, tenha um ótimo dia. Foi a primeira vez que vi uma expressão de confusão no rosto dela. Na semana seguinte, ela começou a testar meus limites. Chegava cada vez mais tarde. Respondia mensagens sorrindo. Atendia ligações em outro cômodo. Era evidente. Ela queria provocar uma reação. Mas quanto mais ela tentava, mais tranquilo eu ficava. Até que uma noite ela perdeu a paciência. Você não vai perguntar onde eu estava. Olhei para ela. Você queria liberdade. Agora tem liberdade. Ela ficou completamente sem resposta. Pela primeira vez. Parecia desconfortável. Como se aquele roteiro não estivesse acontecendo da maneira que imaginava. 2 dias depois, algo inesperado aconteceu. Enquanto eu saía de uma cafeteria, uma mulher esbarrou em mim sem querer. O café caiu no chão. Ela ficou completamente sem graça. Meu Deus, desculpa. Começamos a conversar. Rimos da situação. Trocamos algumas palavras. Nada além disso. Antes de ir embora, ela perguntou, posso te pagar outro café qualquer dia? Sorri. Pode. Trocamos contato. Foi simples. Natural. Sem intenção. Mas alguém viu tudo. E essa pessoa fez questão de contar para minha esposa. Naquela noite, assim que entrei em casa, ela estava me esperando na sala. Braços cruzados. Olhar frio. Quem era aquela mulher? Eu sorri pela primeira vez desde o início daquela história. E respondi calmamente. Achei que casamento aberto significasse liberdade para nós dois. O silêncio que tomou conta daquela sala foi muito mais assustador do que qualquer grito. Ela arregalou os olhos. Tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. Naquele instante, pela primeira vez, ela percebeu que talvez tivesse cometido o maior erro da vida dela.
E o que ela fez na manhã seguinte mostrou que ela nunca imaginou que as regras também valeriam para mim. Na manhã seguinte, foi ela quem acordou primeiro. Pela primeira vez desde que propôs o casamento aberto, não havia aquele sorriso de autoconfiança. Ela parecia inquieta. Enquanto preparava o café, olhava discretamente para mim, como se esperasse que eu dissesse alguma coisa sobre a mulher da cafeteria. Mas eu apenas me sentei à mesa. Dormiu bem? Perguntei. Ela respondeu sem olhar para mim. Dormi. Mentira. As olheiras denunciavam que ela quase não havia fechado os olhos. O silêncio entre nós era pesado, até que ela resolveu tocar no assunto. Então, vocês já se conheciam? Levantei os olhos. Quem? A mulher de ontem. Sorri discretamente. Achei que isso não fosse um problema. Ela respirou fundo. Não é isso. Só achei estranho. Terminei meu café. Eu também achei estranho quando você pediu um casamento aberto. Ela ficou completamente sem reação. Naquela tarde, recebi uma mensagem. Era da mulher da cafeteria. Oi, ainda estou te devendo aquele café. Olhei para a tela durante alguns segundos. Não havia nada de errado. Nenhuma intenção escondida. Mesmo assim, antes de responder, pensei em tudo que havia acontecido nas últimas semanas. Respirei fundo e aceitei o convite. Marcamos um café para 2 dias depois. Naquela noite, minha esposa parecia diferente. Ela fazia perguntas que nunca fazia. Vai trabalhar até mais tarde amanhã? Tem algum compromisso? Vai sair depois do expediente? Respondi naturalmente, sem esconder nada. Vou tomar um café com uma pessoa. Ela congelou. Uma pessoa? Sim. Quem? Olhei diretamente para ela. Você nunca me perguntou isso antes. O rosto dela perdeu a cor. Durante o jantar, ela mal conseguiu comer. Mexia na comida. Olhava para o celular. Depois para mim. Depois para o celular novamente. Finalmente perguntou. Essa mulher, ela é bonita. Dei um pequeno sorriso. Eu nunca pensei nisso. Foi verdade. Mas a resposta pareceu machucá-la ainda mais. 2 dias depois, cheguei à cafeteria. Ela já estava lá. Conversamos durante quase 1 hora. Falamos sobre viagens, livros, filmes, família. Foi uma conversa leve, sem jogos, sem mentiras, sem esconder celulares. Quando nos despedimos, ela sorriu. Obrigada pelo café. Você parece alguém que precisava conversar. Sorri de volta. Talvez eu realmente precisasse. Ela foi embora. Eu também. Só que, enquanto caminhava até o carro, percebi um veículo estacionado do outro lado da rua. Dentro dele, minha esposa. Ela estava me observando. Cheguei em casa cerca de 40 minutos depois. Ela já estava esperando. Dessa vez, não conseguiu esconder a raiva. Então era isso? Perguntou. Respirei fundo. Do que você está falando? Ela levantou a voz. Você saiu com outra mulher. Olhei para ela durante alguns segundos. Depois respondi calmamente. Você chamou isso de casamento aberto. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, as próprias palavras voltavam contra ela. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Ela já não saía com tanta frequência. Passava mais tempo em casa. Parou de sorrir para o celular. Até cancelou alguns encontros. Mas eu continuei, vivendo normalmente. Sem provocar. Sem competir. Sem fazer joguinhos. E foi exatamente isso que mais a incomodou. Ela esperava vingança. Encontrou indiferença. 1 semana depois, ela entrou no quarto enquanto eu respondia algumas mensagens. Posso fazer uma pergunta? Claro. Ela respirou fundo. Você está gostando de outra pessoa? Levantei os olhos. Por que essa pergunta? Ela demorou alguns segundos para responder. Por que você mudou? Não sente mais ciúmes. Não pergunta onde eu vou. Não reclama. Não briga. É como se... Ela parou no meio da frase. Completei por ela. Como se eu tivesse seguido em frente. Ela abaixou a cabeça. Não respondeu. Mas a resposta estava estampada em seu rosto. Naquela mesma noite, enquanto ela tomava banho, o celular dela vibrou sobre a mesa. Eu nem olhei, nem toquei. Quando ela saiu do banheiro, correu imediatamente até o aparelho. Olhou para mim, depois para a tela. Parecia decepcionada. Ela queria que eu tivesse invadido sua privacidade. Queria uma discussão. Qualquer coisa que provasse que eu ainda estava preso àquela relação. Mas eu simplesmente continuei assistindo ao filme que estava passando na televisão. Foi nesse instante que percebi algo. Ela não estava sofrendo porque eu a havia traído. Ela estava sofrendo porque havia perdido o controle da situação. Os dias passaram. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Numa tarde de sábado, a campainha tocou. Minha esposa abriu a porta. Do lado de fora, estava a mulher da cafeteria. Ela sorriu educadamente. Desculpe aparecer sem avisar. Ele esqueceu o casaco no café da última vez. Minha esposa olhou para o casaco. Depois olhou para mim. E, pela primeira vez desde que tudo começou, vi lágrimas surgirem nos olhos dela.
Ela finalmente percebeu que o homem que sempre esteve esperando por ela, talvez não estivesse mais esperando. Mas o que ela fez naquela mesma noite para tentar recuperar o controle deixou claro que ela ainda não aceitava perder, e mudaria completamente o rumo dessa história. Minha esposa fechou a porta lentamente. O casaco ainda estava nas mãos dela. Ela olhava para aquela peça de roupa como se fosse uma prova irrefutável de que tudo havia mudado. Durante vários segundos, nenhum de nós disse uma palavra, até que ela quebrou o silêncio. Então, vocês já estão nesse ponto. Peguei o casaco com calma. Em qual ponto? Ela respirou fundo. De aparecer na porta da nossa casa. Olhei para ela. Ela só veio devolver uma coisa que eu esqueci. Minha esposa balançou a cabeça. Eu não acredito nisso. Sorri, discretamente. Curioso. Quando você dizia que era só um jantar, eu também queria acreditar. Ela abaixou os olhos. Foi a primeira vez que não tentou rebater. Naquela noite, ela entrou no quarto mais cedo. Sentou na cama. Esperou que eu terminasse de guardar algumas roupas no armário. Então perguntou baixinho. A gente pode conversar? Fechei a porta. Claro. Ela demorou alguns segundos para criar coragem. Acho que isso está indo longe demais. Respirei fundo. O quê? Esse casamento aberto. Olhei para ela. Foi você quem quis. Ela apertou os lábios. Eu sei. Mas imaginei que seria diferente. Pela primeira vez, ela admitia que havia criado expectativas. Esperava viver aventuras. Esperava que eu continuasse exatamente onde ela me deixou. Esperava voltar para casa e encontrar o mesmo homem esperando por ela. Só que esse homem já não existia. No domingo, ela cancelou um compromisso. Na segunda, cancelou outro. Na terça, apagou várias fotos das redes sociais. Na quarta, mudou a foto de perfil para uma imagem nossa. Era como se tentasse reconstruir um casamento que ela mesma havia colocado em risco. Mas havia um problema. Eu já não fazia mais esforço para acompanhar essas mudanças. Na sexta-feira, recebi outra mensagem da mulher da cafeteria. Ela havia conseguido ingressos para uma exposição de fotografia. Perguntou se eu gostaria de ir. Aceitei, sem esconder. Quando minha esposa perguntou onde eu iria, respondi exatamente como ela fazia comigo. Tenho um compromisso. Ela ficou parada na cozinha. Com ela, olhei diretamente para seus olhos. Sim, ela segurou a bancada com força. Era visível o esforço para conter as lágrimas. Mas eu não estava tentando machucá-la. Eu apenas estava vivendo sob as regras que ela mesma havia criado. Quando voltei para casa, encontrei todas as luzes apagadas. Apenas a luminária da sala estava acesa. Ela estava sentada no sofá, ainda com a roupa do trabalho, como se nem tivesse conseguido sair dali. Assim que me viu, perguntou: "Você está feliz?" A pergunta me surpreendeu. Sentei na poltrona em frente. Faz muito tempo que ninguém me fazia essa pergunta. Ela baixou a cabeça. As lágrimas começaram a cair. Eu estraguei tudo, não foi? Fiquei em silêncio. Ela continuou. Eu achei que precisava conhecer outras pessoas. Achei que isso ia fazer bem para nós. Achei que você nunca mudaria. Respirou fundo. Mas você mudou. E eu não sei mais como voltar atrás. Na manhã seguinte, ela fez algo inesperado. Sentou-se à mesa. Colocou o celular entre nós. Desbloqueado. Pode olhar. Franzi a testa. Por quê? Porque eu quero que você veja que acabou. Não peguei o aparelho. Não preciso. Ela insistiu. Eu bloqueei todo mundo. Apaguei as conversas. Cancelei os encontros. Não quero mais isso. Continuei sem tocar no celular. Ela parecia ainda mais frustrada. Você não acredita em mim. Respirei fundo. A questão nunca foi acreditar. Ela me encarou. Então qual é? Olhei calmamente para ela. A questão é que você só percebeu o valor do nosso casamento quando imaginou que poderia me perder. Aquelas palavras pareciam pesar toneladas. Ela não respondeu, porque sabia que eram verdade. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era um dos homens com quem ela havia saído. Ele parecia constrangido. Desculpa ligar, mas achei que você deveria saber de uma coisa. Meu coração acelerou. Ele continuou. Sua esposa sempre falava de você. Ela dizia que você era um bom homem, que nunca teve coragem de terminar porque tinha medo de se arrepender. Fiquei alguns segundos em silêncio. Por que está me contando isso? Ele respondeu imediatamente. Porque percebi que ela estava tentando fugir de um vazio, não procurar outra pessoa. A ligação terminou. Fiquei olhando para o telefone durante vários minutos. Aquilo não apagava o que havia acontecido, mas mudava completamente a forma como eu enxergava toda aquela história. Naquela noite, minha esposa entrou no quarto carregando uma pequena caixa. Colocou sobre a cama. Dentro dela, estavam alianças, fotografias, cartas, ingressos de viagens, lembranças de anos de casamento. Ela olhou para mim, com os olhos completamente vermelhos. Eu faria qualquer coisa para voltar no tempo. Respirei profundamente.
Olhei para todas aquelas lembranças. Depois olhei para ela e fiz uma única pergunta. Se eu tivesse sido o primeiro a pedir um casamento aberto, você teria aceitado? Ela demorou apenas 2 segundos para responder. Nunca. Balancei a cabeça lentamente. A resposta dela dizia mais do que qualquer explicação. E foi naquele instante que eu finalmente soube qual decisão precisava tomar. Mas a escolha que fiz na manhã seguinte surpreendeu até mesmo minha esposa e mudou nossas vidas para sempre. Na manhã seguinte, a casa estava em um silêncio diferente. Não era aquele silêncio pesado das últimas semanas. Era um silêncio de quem já entendia que algumas decisões mudam uma vida inteira. Minha esposa apareceu na cozinha. Os olhos inchados denunciavam que ela havia passado a noite acordada. Ela me observou preparar o café sem dizer uma palavra. Quando coloquei a xícara sobre a mesa, ela respirou fundo. Você já decidiu, não é? Olhei para ela por alguns segundos. Depois respondi, sim. Ela fechou os olhos, como se já soubesse qual seria minha resposta. Sentamos um de frente para o outro. Nenhum dos dois tocava no café. Foi ela quem falou primeiro. Eu vou fazer qualquer coisa mesmo. Se você quiser mudar de cidade, eu vou. Se quiser vender a casa, eu vendo. Se quiser começar tudo de novo, eu começo. Só, não desiste da gente. Sua voz falhava. Era a primeira vez que eu via medo verdadeiro no olhar dela. Não medo de ficar sozinha, mas medo de perder alguém que sempre acreditou que estaria ali. Respirei profundamente. Você sabe qual foi o momento em que nosso casamento acabou? Ela balançou a cabeça negativamente. Não foi quando você saiu com outro homem. Ela levantou os olhos. Também não foi quando pediu um casamento aberto. As lágrimas começaram novamente. Continuei. Nosso casamento acabou quando você tomou uma decisão que mudava a vida de nós dois. Sem pensar no que eu sentia. Ela levou as mãos ao rosto. Não havia como negar. Depois de alguns minutos, ela perguntou baixinho. Ainda existe alguma chance? Olhei pela janela. O sol começava a entrar pela sala. Respirei fundo. Existe uma diferença muito grande entre amar alguém e conseguir confiar nessa pessoa novamente. Ela chorava em silêncio, sem interromper. Eu ainda me importo com você. Sempre vou me importar. Mas não consigo fingir que nada aconteceu. Ela levantou da cadeira. Veio até mim. Segurou minhas mãos. Eu estava errada. Achei que liberdade era experimentar outras pessoas. Hoje eu entendi. Liberdade era nunca precisar procurar ninguém além de você. Aquelas palavras eram sinceras. Eu conseguia perceber. Mas algumas verdades chegam tarde demais. Naquela tarde, saí para caminhar sozinho. Pela primeira vez em muito tempo. Sem peso. Sem raiva. Sem vontade de provar nada para ninguém. Percebi que durante semanas eu havia pensado apenas na decisão dela. Nunca na minha. E ali, enquanto caminhava, entendi que minha felicidade não dependia de vencer uma disputa, nem de fazê-la sofrer. Dependia apenas de seguir em frente. Quando voltei para casa, ela estava encaixotando algumas coisas. Fotografias, livros, roupas. Olhou para mim. Sorriu de forma triste. Acho que agora entendi. Perguntei. O quê? Ela respondeu. Eu passei tanto tempo procurando algo que faltava, que destruí exatamente aquilo que me fazia feliz. Nos dias seguintes, conversamos muito. Sem gritos, sem acusações, sem humilhações. Apenas duas pessoas tentando encerrar uma história com respeito. Decidimos nos separar. Não porque nos odiávamos, mas porque confiança é como um espelho. Depois que quebra, você até consegue colar os pedaços, mas nunca mais deixa de ver as marcas. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem dela. Era apenas uma foto. A nossa antiga aliança, dentro de uma pequena caixa. A legenda dizia: obrigado por ter sido um homem melhor do que eu merecia naquele momento. Sorri, guardei o telefone e continuei meu caminho, sem responder. Não por orgulho, mas porque algumas histórias precisam terminar, para que outras possam começar. Meses depois, voltei à mesma cafeteria onde tudo havia mudado. Pedi um café. Sentei perto da janela. A mulher que havia conhecido ali apareceu. Sorriu ao me ver. Achei que você nunca mais voltaria. Sorri também. Eu precisava voltar. Ela perguntou. Por quê? Olhei pela janela por alguns segundos. Depois respondi. Porque foi aqui que percebi que a vida não acaba quando alguém quebra sua confiança. Ela sorriu. E recomeça quando? Olhei para ela. Depois para a xícara de café. Quando você para de viver preso ao passado. Hoje, muita gente acredita que essa história terminou porque um casamento acabou. Mas não. Ela terminou no dia em que duas pessoas entenderam que amor sem respeito não sobrevive. E começou novamente quando ambos aceitaram as consequências das próprias escolhas. Às vezes, a maior vingança não é fazer alguém sofrer. É seguir em frente sem carregar ódio.
Porque enquanto uma pessoa vive presa ao arrependimento, a outra finalmente aprende a viver em paz. Se essa história fez você refletir, escreva nos comentários. A confiança é a base de tudo. E agora eu quero saber de você. Na sua opinião, depois de um pedido de relacionamento aberto, ainda seria possível reconstruir a confiança? Ou algumas escolhas mudam uma relação para sempre? Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, toda semana, você acompanha novas confissões, histórias de traição, recomeços e reviravoltas que parecem ficção, mas poderiam acontecer com qualquer um de nós. Até o próximo vídeo.